Olá, leitor da Jolivie, tudo bem? Hoje a gente está aqui para um café com saúde muito especial com o nosso neuroanatomista funcional e neurocientista Nelson Anunciato, que hoje vai contar para a gente que tem uma formação a mais. Então, muito obrigado, Mirella. Aliás, eu gostaria de falar com você, né? Nós estamos aqui com a Mirella na primeira gravação dela aqui na Jolivie. Então, gostaria, em nome da equipe da Jolivie, Mirella, de dar os parabéns para você e as boas-vindas também em nome do nosso leitor. Tá Obrigada, bom? doutor. Então, a outra formação que eu terminei agora oficialmente em agosto, né? É um curso de pós-graduação, Lato Sensu, em adequação nutricional e homeostase endócrina na prevenção e tratamento de doenças relacionadas à idade. Então, assim, como que a gente deve se alimentar melhor, né? Então, por isso que é a adequação nutricional, para manter um equilíbrio também hormonal, para a gente poder prevenir e tratar algumas doenças relacionadas com a enfermidade, com a idade, que pode ser desde agora uma fraqueza muscular, uma osteoporose, perda de massa muscular, pode ser um Parkinson, pode ser um Alzheimer. Então é um curso assim que demorou 18 meses, bem completo, bem complexo, e assim deu para juntar bastante com a neurociência e com a neuroanatomia funcional. Ótimo, que provavelmente a gente vai ter muito assunto para falar depois sobre isso, né, doutor? Mas hoje a gente vai falar sobre um outro assunto. A gente convidou o doutor Nelson para estar aqui com a gente para falar de um cara que deveria estar todas as noites com você na sua cama, que é o sono. Né, doutor? Isso mesmo. Por que é que a gente precisa que o sono esteja com a gente todas as noites? Por que é tão importante? Vamos pensar assim, né? Se o sono não fosse importante, então nós estaríamos de frente do maior erro já visto durante a evolução do ser humano. Então, assim, todos os seres acabam passando pela fase do sono. Nós precisamos do sono para várias coisas. Então, existem algumas teorias, né? A primeira teoria é a chamada teoria da inatividade. Você sabe que tem alguns animais que, quando eles são atacados pela presa, eles acabam caindo, fingindo que eles estão mortos, porque aí o predador não ataca, né? Então, essa é uma teoria. A outra teoria é assim, nós temos que repor a energia que a gente gastou durante o dia todo. Essa é a teoria número 2. A teoria número 3 é, nós temos que armazenar hoje a energia que nós vamos gastar amanhã. Tá? Essas 3 teorias são interessantes, mas a quarta e a quinta são muito mais interessantes, porque a quarta se refere à neuroplasticidade, ou seja, a capacidade que o sistema nervoso tem em se modificar. Mirella, tanto do ponto de vista químico como do ponto de vista estrutural. É isso que é chamado plasticidade, que é uma palavra que vem do grego, plastos, que significa formar e reformar, tá? E também, né, o sono tem a ver com a chamada consolidação, né, para a gente formar a memória. Então, rapidinho assim, quando a gente fala de memória, a gente tem 4 degraus. O primeiro degrau é aprender. Aprender é incorporar uma coisa nova, como nós estamos aqui aprendendo hoje alguma coisa. O segundo degrau é consolidar. Consolidar significa, você vai pegar aquilo novo que você aprendeu e vai associar com outras coisas que já estão no seu cérebro. Aí vai para o terceiro degrau, que é arquivar, e para o quarto degrau, que é recrutar. Porque se você aprendeu, se você consolidou, se você arquivou, mas não consegue recrutar, você tem um problema de memória. Então, essa segunda fase, esse segundo degrau chamado consolidação, ele acontece também de maneira importante durante o nosso sono. Então, o indivíduo privado do sono é o indivíduo que tem mais dificuldades em memorizar. Então, assim, primeiro eu gostaria de deixar claro, existe uma diferença entre aprender e memorizar. A gente fala muito em aprender, que é importante, mas é o primeiro degrau. Agora, o que nós queremos mesmo é a formação da memória, porque na formação da memória você aprendeu, consolidou, arquivou, e aí chega lá, no momento que você precisar, no momento necessário, você recruta aquilo. Então, assim, não é só eu vou memorizar para uma prova de escola e depois eu acabo esquecendo. Não, a gente quer que essa memória seja duradoura. E aí
Tem uma outra coisa que eu também, a outra teoria, né, que é, para mim, uma das mais importantes dentro das neurociências, que foi descoberta em 2012, publicada em setembro de 2013, é o chamado sistema linfático. O nome parece meio complicado, mas é assim, tem a ver com as células da glia e tem a ver com o sistema linfático. O sistema linfático no nosso corpo, ele ajuda o sistema venoso a trazer o líquido de volta para o nosso sistema venoso. Então, no cérebro nunca se encontrou esse sistema linfático. Então, vou formular de uma maneira mais simples, né? É para você e para quem está nos assistindo. É uma limpeza, é um líquido que nós temos no cérebro chamado líquor, ou líquido cefalorraquidiano, é a mesma coisa, e esse líquido ele faz uma limpeza. E quem descobriu isso, a neurocientista que descobriu, ela verificou que isso acontece só enquanto nós estamos dormindo. Ou seja, se nós estamos fazendo uma limpeza do nosso cérebro quando nós estamos dormindo, nós estamos evitando a formação daquelas chamadas placas senis, que tem a ver com Alzheimer. Então, formulando de uma outra maneira, o indivíduo que tem boas noites de sono, ele está dificultando o aparecimento do Alzheimer, né? Você prestou atenção que eu falei está dificultando, porque ninguém vai assinar embaixo que ele nunca vai sofrer de Alzheimer, porque tem uma série de outras coisas importantes aí nesse contexto. Mas então, resumindo essa pergunta, por que todos nós precisamos dormir? Porque é uma função fisiológica muito importante. Quando eu passei a me ocupar mais dentro das neurociências com o sono, olha, acredite que eu passei a dormir muito melhor e hoje eu não tenho vergonha nenhuma de falar para você, para quem está nos assistindo, que eu durmo toda noite 8 horas muito bem dormidas. Antes, Mirela, eu me envergonhava de falar. Antes eu dormia 4 ou 5 horas porque eu queria mostrar que eu estava trabalhando, que eu estava produzindo, que imagina que dormir é apenas uma coisa meio snob. Não, eu já vou formular uma frase para você e para você que está nos assistindo, que é o seguinte: se você realmente valorizar o seu cérebro, durma mais e melhor. Ótimo. Isso quer dizer que o sono não tem substituição. A gente diz e ouve falar, né, a ciência diz que algumas coisas no nosso corpo não têm substituição, como, por exemplo, o sangue, né? A ciência não inventou nada que substitua o sangue. O sono é a mesma coisa, doutor? Igualzinho, Mirela. Não tem como substituir. Aliás, assim, se você está nos assistindo, você fala, não, durante a semana eu vou dormir pouco, e aí depois eu reponho no fim de semana, esqueça, não tem como repor. O ideal realmente é você dormir diariamente. É claro, algumas pessoas precisam de menos horas, outras pessoas precisam de mais horas, mas vamos falar assim, grosso modo, dormir 7, 8 horas todas as noites. Eu sei que na fase da adolescência a coisa fica um pouco difícil, porque os adolescentes acabam indo dormir mais tarde, acordando cedo, vão para a escola, aí fala, eu vou repor isso no fim de semana, e no fim de semana dormem 12, 13 horas, né? Mas o ideal seria, assim, todas as noites dormir suas 7, 8 horas, e não dá para substituir. Existe um recorde, né? Um recorde mundial de um britânico chamado Tony Wright. Ele ficou 266 horas sem dormir. Quer dizer, ele ficava então escrevendo diário na internet, ele ficava jogando sinuca, ele fazia de tudo para não poder dormir. Mas se você vir a foto dele depois dessas 266 horas, você fala assim, nossa, esse indivíduo é muito velho, esse indivíduo envelheceu muito nessas 266 horas. Porque uma outra coisa que nós sabemos do sono, o sono ele acaba dificultando, eu vou dizer assim, desacelerando o nosso envelhecimento. Né? E não tem como a gente não envelhecer. A única maneira de não envelhecer é morrer, mas não é o que a gente quer envelhecer. Então, o sono, ele acaba desacelerando o processo do envelhecimento. Tá? Então, se a gente dormir bem, que ótimo, né? Acho que todos nós já passamos por isso, né? Você, de repente, se você ficou 3, 4 noites sem dormir, aí você se olha no espelho, você vê um indivíduo dentro daquele espelho que você não reconhece. Você fala, esse não sou eu, porque a privação do sono acelera o nosso envelhecimento. Não tem como substituir.
Ótimo. Doutor, a gente sabe também que tem muita gente que recorre a medicamento, né? Para dormir. A gente não consegue dormir por uma série de motivos, né? Cada um com seu motivo pessoal, e aí a gente não consegue dormir. Existe alguma forma de se livrar de medicamentos? Bom, existe. É claro que cada indivíduo, né, você que está nos assistindo, você tem que conversar com o seu médico, ver toda uma avaliação da necessidade, da possibilidade. Isso é um caso individual que nós não podemos aqui generalizar. Mas existe sim a possibilidade, porque realmente esses medicamentos que nos fazem dormir, os chamados benzodiazepínicos, eles acabam facilitando de um lado a vida do indivíduo, mas eles acabam nos privando de uma fase do sono muito importante, que é para formar aquilo que nós falamos agora há pouco, a consolidação, aquela fase, aquele segundo degrau para a formação da memória. Então, por isso, muitos desses indivíduos que tomam os medicamentos, os benzodiazepínicos, eles podem dormir, mas você vê que não é uma noite reparadora, quer dizer, o sono não é reparador. Ele até dormiu, mas não está ali com todo o vapor, com toda a energia, no dia seguinte está tocando o barco, como a gente fala, né? Então, algumas coisas que a gente pode fazer, que a gente tem que verificar, em primeiro lugar, é assim, se no ambiente que você está dormindo, se está escuro o suficiente ou não. Porque durante o dia, o nosso cérebro precisa de luz. Então, o que eu aconselho você fazer, quando você levantar às 6 da manhã, ou às 5, ou às 7, sei lá, você também, abra a janela, olhe para fora, deixe a luz, né, do sol, ou pelo menos a luz, chegar até o seu cérebro para você inibir a produção de um hormônio chamado melatonina e você produzir mais cortisol, você produzir mais substâncias químicas que te vão motivar e dar tônus para você sair para a selva, para né, brigar, para caçar o seu alimento no dia a dia. Agora, quando vai dormir, por favor, apagar todas as luzes, evitar o máximo possível dos aparelhos eletroeletrônicos. Então, teve uma fase, Mirela, que eu dormia muito pouco e depois que eu fui ver que uma das coisas erradas que eu fazia, que eu espero que você que está nos vendo não faça, ou a partir de hoje não faça mais, eu deixava o meu celular carregando em cima do criado mudo. E eu deixava, nem o modo avião eu colocava, eu deixava ligado só, sem som, e falava assim, bom, quando eu acordar eu já pego, já vejo as notícias que chegaram. Não, isso é um erro muito grande. Então, assim, eu aprendi que esse campo eletromagnético acaba interferindo nesse hormônio que induz ao sono. Então, eu primeiro tinha dificuldades de dormir, a chamada dificuldade primária, né? A insônia primária, que você tem dificuldade de dormir, e depois eu acordava às 2 horas da manhã, 2h30, aí eu tinha dificuldades de voltar a dormir, que é a chamada insônia secundária. Então, por favor, tire, né, todos os equipamentos eletroeletrônicos que você tiver, deixe o seu celular carregando lá no banheiro, lá no quarto, lá no escritório, na cozinha, longe da sua cabeça. Se você tiver, por exemplo, um abajur, um relógio que está na tomada, aquilo gera um campo eletromagnético que interfere, é um chamado disruptor endócrino, ou seja, é uma coisa que vem de fora e que bloqueia a produção dessa melatonina. Então, é possível, sim, a gente tem que analisar todo um contexto. Então, o escuro máximo possível e menos equipamento eletroeletrônico ao seu redor, enquanto você está dormindo. Doutor, e quando você fala que a gente não pode dormir com o celular embaixo do travesseiro, isso quer dizer o celular carregando ou de qualquer maneira? De qualquer maneira. Sabe por quê? Tem alguns aparelhos, né, desses chamados smartphones, que ele tem dentro dele uma antena e mesmo que ele esteja até no próprio modo avião, a antena dele serve de emissora para o outro celular. Então, mesmo que ele não esteja carregando, mas esteja no modo avião, esteja no criado mudo, do lado da sua cabeceira, ele está criando esse campo eletromagnético que vai diminuir a melatonina, né, como a gente está falando, e que vai exatamente prejudicar a formação da memória. Então, você que está nos ouvindo, você que é estudante, você que quer guardar as coisas na sua cabeça de uma maneira melhor, evite que esse campo eletromagnético atrapalhe a formação da memória.
Então, só tem coisa negativa e cada vez mais nós estamos sendo mais e mais bombardeados por esses campos eletromagnéticos. Inclusive, a tecnologia foi hoje uma conversa da gente aqui na Jolivie antes dessa conversa, porque a gente estava falando sobre isso, né? O quanto a tecnologia pode influenciar negativamente no nosso sono, né, doutor? Tem a história, então, vamos tirar o celular debaixo do travesseiro, viu, gente? Por favor. E me diz uma coisa, doutor, aqui em São Paulo a gente tem visto a criação dos chamados cochilódromos, que é um espaço que você paga para ir tirar um cochilo na hora do seu almoço, durante a tarde, em algum momento que você estiver cansado e não estiver tão produtivo assim. E aqui no Brasil a gente não tem, né, o costume da siesta. É bom dormir durante a tarde? Isso, é bom, agora depende de quanto tempo você dorme, né? O ideal é cochilar, né, como você falou, ou dormitar, que é uma palavra bonita, também um verbo bonito em português, por cerca de 20 minutos. Porque lembra, a gente falou agora há pouco que esses benzodiazepínicos, eles acabam dificultando uma fase do sono importante para a consolidação da memória. Quando nós dormimos depois do almoço, né, à tarde, essa siesta, por cerca de 20 minutos, nós entramos rapidamente nessa fase do sono e consolidamos aquilo que nós aprendemos no período da manhã. Então, por exemplo, para as crianças que estão na escola, seria muito interessante essa dormitada no período da tarde, de 20 minutos, né, são suficientes, para poder consolidar aquilo que elas aprenderam na escola ou estavam fazendo a lição de casa no período da manhã. Então, eu acho, sim, muito interessante. Agora, se você já prolongar esses 20 minutos, você vai acordar 1 hora depois, que seja, aí você vê que você demora um pouquinho para engatar a engrenagem, como a gente fala, né? Então, 20 minutos realmente são muito bons, muito aconselháveis. E suficientes? Suficientes, sim. E, doutor, é verdade que dormir muito engorda? Não. Olha, obrigado por você ter feito essa pergunta, porque eu, durante muito tempo, como eu falei, eu dormia 4, 5 horas. Primeiro que eu tinha vergonha de falar que eu dormia 7, 8 horas, né, porque eu achava que eu tinha que produzir. Segundo, né, que eu achava que realmente, se eu dormisse mais, eu iria acumular mais calorias e eu iria engordar. Você sabe, Mirella, foi comprovado, né, mais de uma vez em vários trabalhos científicos, que é exatamente o contrário. A privação do sono é que te leva a engordar. Por quê? Porque quando nós falamos do apetite, nós temos 2 hormônios básicos. Um que é chamado leptina. Leptina é uma palavra que vem do grego leptos, que significa magro, delgado. Então, quando você tem leptina, o seu cérebro entende que você tem alimento suficiente. Então, você deixa, né, de comer e você emagrece, por isso leptina. O outro hormônio é chamado grelina. E eu gosto muito, Mirella, de usar técnicas mnemônicas, né? Então, eu guardei assim, bom, grelina, se eu for grelhar alguma coisa, eu vou comer mais. Se eu comer mais, eu engordo. Bom, então voltando. Quando nós somos privados do sono, nós temos menos leptina, ou seja, o cérebro entende que nós temos mais fome, e temos mais grelina, o cérebro entende que nós temos mais fome. Nós passamos mais horas acordados e o cérebro fala, bom, então eu vou pegar alguma coisa aqui, pegar uma bolacha, vou pegar um biscoito, vou pegar um croissant. Assaltar a geladeira. Assaltar a geladeira à noite, né? E aí nós vamos comer mais. Aí se nós dormimos menos, nós ficamos mais cansados. Se ficamos mais cansados, nós não temos disposição para uma atividade física. E aí nós engordamos mais. Então, não. Eu gostaria de falar isso bem claro. A privação do sono é que engorda, tá? Dormir bem emagrece. Isso eu acho uma dica importante. Acho que a gente conquistou muitas pessoas agora para o nosso lado. É verdade. E o que é melhor, doutor? Uma noite com ou sem sonhos? Bom, em realidade, todos nós temos sonhos, né? É que nem sempre nós nos lembramos dos sonhos. É que tem uma fase específica do sono chamado REM, R-E-M, que vem do inglês, significa movimentos oculares rápidos. E quando nós acordamos ou somos acordados durante esta fase, nós nos lembramos, eu estava sonhando com tal coisa. Quando nós não somos acordados, ou somos acordados, desculpa, não nessa fase, mas na outra fase, sem sonho, nós não nos lembramos. Mas assim, sonhar, todos nós sonhamos.
a privação do sonho é negativa. Então, já foi comprovado, se você, no laboratório, se você privar alguns indivíduos dessa fase do sonho, que é essa fase REM, R-E-M, esses indivíduos se tornam muito agressivos, esses indivíduos têm dificuldades em formar a memória, porque a gente já falou que a memória, para você formar a memória, você precisa da consolidação para essa fase. Então, assim, é muito importante você dormir para poder formar a memória também, mais uma vez, tá? Entendi. E já que a gente está aqui no Café com Saúde, me diz mais uma coisa, doutor. O café vai atrapalhar o nosso sono? Isso outra vez é individual. Sabe, Mirella, tem umas pessoas que elas são chamadas metabolizadores rápidos. O que significa? Significa que eu posso tomar uma xícara de café à noite, depois do jantar, o meu corpo metaboliza rápido aquela cafeína e eu vou deitar às 10 horas, adormeço e estou sem problemas. Tem outros indivíduos que eles são metabolizadores lentos. O que significa? O indivíduo toma o café às 5 da tarde, ele tem dificuldades em adormecer. Então, eu não posso generalizar. Depende do indivíduo, mais uma vez, se ele é metabolizador rápido ou metabolizador lento. E aí cada um é que vai descobrir na prova. Não precisa nem, pode ser até fazer exames, né? Você faz até exames de saliva, que você pode determinar isso. Mas você sente no dia a dia, né? Você fala, não dormi bem, acho que é porque eu tomei café às 7 da noite. Amanhã não vou tomar café às 7 da noite, vou ver se eu durmo melhor. Quer dizer, aí você vai testando, né? Cada um com a sua experiência. Cada um com a sua experiência. E agora, para a gente finalizar, doutora, eu sei que você já contou para a gente que é importante que a gente fique sem o celular embaixo do travesseiro ou em qualquer lugar do quarto, que a gente tem que dormir com as luzes apagadas. Quais são as outras recomendações que você tem para a gente? Tem algum alimento que ajude a gente ter um sono melhor? O que mais as pessoas que estão nos assistindo podem fazer para ter uma boa noite de sono? Isso é interessante, porque quando a gente falou desse hormônio, né, chamado melatonina, então esses aparelhos eletromagnéticos inibem a melatonina. Tem uma outra coisa que também inibe a liberação da melatonina, é chamada luz azul. Essa luz azul, por exemplo, vem de aparelhos, né, tipo TV, tipo os tablets da vida, tipo os celulares, os smartphones da vida. Aquela luz azul inibe essa melatonina. Então, por exemplo, o Facebook, que cor que ele tem? É azul. É por isso que algumas pessoas ficam até de madrugada, até 2 da madrugada, e falam assim, eu não estou sentindo sono. Claro, porque aquela luz azul está inibindo a melatonina. Então, uma coisa que se pode fazer, existem hoje aplicativos, né, que as pessoas acham na internet, que você instala no seu smartphone, no seu tablet, e você pode, inclusive, falar a partir das 18 horas, bloquear a luz azul. Você vai ver que a tela do monitor vai ficar um pouquinho mais amarelada, mas você está bloqueando a luz azul. Então, você está ajudando a formar mais melatonina. Existe também um óculos, né? É um óculos especial, ele é amarelo, porque é exatamente para bloquear a luz azul. Então, se você precisar trabalhar à noite, então você coloca um óculos, é como se fosse aqueles óculos do mergulhador, né? E aí você, por exemplo, eu que uso óculos, vai por cima dele, você continua trabalhando ao computador, mas você não está inibindo a melatonina. Com relação aos alimentos, então, para você formar essa melatonina, você vai precisar de um aminoácido, que é chamado aminoácido essencial, chamado triptofano. Então, por exemplo, quando você come nozes, com castanha, por exemplo, castanha de caju tem bastante triptofano, a castanha do Pará, também chamada do Brasil, nozes, você faz uma mistura, amêndoa, você faz uma mistura e essas frutas, né, que são oleaginosas, tem um óleo muito bom, muito importante para nós, elas têm esse triptofano, que é a base para a gente formar serotonina, que é um outro hormônio muito importante para o nosso humor, ou seja, você está combatendo a depressão, e da serotonina, quando você apaga a luz, você forma melatonina. Então, ao invés de comer à noite, que eu não aconselho, os carboidratos, não aconselho comer açúcar à noite,
porque você está inibindo a liberação de um outro hormônio, chamado hormônio do crescimento. Então, ao invés de comer isso, então é melhor você pega um punhadinho, né, dessas nozes, dessas castanhas e come. Então, você tem esse precursor para formar serotonina, então você melhora o seu humor, e da serotonina você vai para a melatonina, você dorme melhor. Agora, uma outra coisa, voltando àquela pergunta de se livrar dos medicamentos para dormir, né, dos benzodiazepínicos, então seria importante as pessoas que tomam, caso você também tome, converse com o seu médico, é ele quem vai decidir. Existe hoje, está liberado no Brasil, a prescrição de melatonina. Então a pessoa pode à noite tomar uma melatonina, por exemplo, sublingual, meia hora antes dela ir dormir, coloca a melatonina embaixo da língua, dissolve, é absorvido pela mucosa da língua, já cai direto no sangue, nem é metabolizado no fígado, e a pessoa tem uma noite bem repousante, por exemplo. A minha mãe, que vai fazer 96 anos agora, ela, 8h30 da noite, ela coloca uma pastilha de melatonina, claro, com prescrição médica, e dorme muito bem, vai acordar no dia seguinte 6h30. Aí você fala, que beleza. E durante o dia, ela não dorme. Durante o dia, ela está bem acordada, bem desperta. Por quê? Porque passou cerca de 9 horas dormindo muito bem. É uma outra possibilidade também. Acho que está bem esclarecedor, né? Como que a gente termina essa conversa? Com um único conselho. Eu diria assim, mais uma vez, se você valorizar o seu cérebro, a sua saúde, durma melhor, durma bem, durma mais. Isso você vai produzir mais. É que veio aquela frase do ex-presidente americano Benjamin Franklin, time is money, né? Tempo é dinheiro. E aí as pessoas não querem dormir achando que vão produzir mais. Não, elas produzem menos, vão ficar mais doentes, não vão fazer aquela limpeza cerebral, estão aumentando o risco do Alzheimer, estão aumentando o risco de engordar, de produzir doenças metabólicas. Então, assim, se você valorizar o seu cérebro, durma bem, viva melhor. Até mais. Muito obrigado. Sucesso.